do capítulo 6. Para entender o restante do capítulo 6, nós temos que entender uma coisa muito importante aqui, temos que compreender o pano de fundo do mundo no qual Paulo estava inserido, para que tenhamos uma exata compreensão acerca do que ele está querendo nos dizer aqui. Primeiramente, você precisa saber que Paulo usava muito aquele recurso didático, que eu já falei para vocês, a diatribe. Paulo escrevendo aos crentes romanos, apresentando seu evangelho para que Roma pudesse conhecê-lo, e assim enviá-lo à Espanha, que era o desejo dele, Paulo precisava mostrar qual era a sua compreensão acerca do evangelho. E como Paulo estava escrevendo para uma igreja que era composta de gentios e judeus convertidos, e que também muitos judeus da cidade tomariam conhecimento dos escritos do apóstolo, ele sabia que esses judeus iam levantar objeções. Os judeus, eles não iam permitir que Paulo escrevesse o que ele escreveu sem nenhum tipo de confrontação. Então, antevendo as argumentações dos seus leitores, e principalmente dos judeus, Paulo, no versículo 1, pelo fato dele ter dito no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele então imaginou que um judeu poderia dizer para ele o seguinte: bom, se o pecado ele é transposto, ele é superado pela graça, e se o pecado é abundante e a graça é superabundante, então, Paulo, vamos pecar porque pecar é uma coisa boa e isso pode promover ainda mais a graça de Deus. Aí Paulo diz, de maneira nenhuma, se nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa foi a primeira objeção. Agora nós vamos para a segunda, que é o que está aqui no versículo 15. Lá no versículo 14 do capítulo 6, Paulo havia dito que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então ele anteveu a seguinte questão, versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha só, ele pensou o seguinte: alguém vai criar uma objeção aqui. Alguém vai dizer o seguinte: bom, já que eu estou debaixo da graça, e essa graça me selou, e eu estou garantido em Cristo, então, Paulo, vamos viver o que nós temos que viver, vamos aproveitar a vida, vamos pecar, já que nós não temos lei para nos impedir, estamos debaixo da graça, vamos pecar e vamos aproveitar, porque estamos garantidos em Cristo mesmo. É interessante que essa era exatamente a maneira de pensar dos gnósticos. Os gnósticos, eles promoviam isso. Os gnósticos diziam o seguinte: não, o corpo é mau, e se o corpo é mau e o espírito é bom, vamos dar ênfase ao corpo, vamos deixar o corpo pecar, vamos deixar o corpo aproveitar as paixões da carne, para que o espírito possa se elevar. Observe só que esse pensamento gnóstico estava influenciando a visão dos crentes em Roma. E eles podiam dizer assim: bom, já que eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, e eu estou selado por Cristo, estou garantido na graça, então, Paulo, vamos pecar, vamos aproveitar a vida. Para que essa coisa de ficar lutando contra o pecado, resistindo às paixões da carne? Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 16, olha só. Primeiro ele termina o versículo 15, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedecia, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Primeiramente, você tem que entender que a palavra servos aqui, ela é uma palavra pesada. Ela vem do grego doulos, que significa escravo. É a mesma palavra que Paulo usa lá no versículo 1 do capítulo 1, referindo-se a ele. Paulo, doulos de Cristo,
escravo de Cristo. Agora, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês não sabem que vocês, se apresentando como escravos para obedecer, vocês serão escravos daquele a quem vocês obedecem? O que Paulo está querendo dizer como resposta à objeção dos judeus é a seguinte: de forma nenhuma, não tem meio termo. Ou você é um escravo do pecado para a morte, ou você é um escravo da justiça para a vida. Você não pode dizer que pelo fato de ser salvo, você vai viver uma vida de pecado, porque com isso, você está mostrando que você ainda não foi liberto do pecado. Você continua sendo um escravo do pecado. Irmão, para que nós possamos entender a profundidade do que Paulo está dizendo, nós temos que conhecer o que era a vida de um escravo. 1/3 do Império Romano, 1/3, era composto de escravos. Certa vez, no Senado romano, houve uma proposta para que o escravo ele fosse vestido de forma diferente. E essa proposta foi rejeitada pelo Senado romano, por quê? Porque os senadores disseram o seguinte: de maneira nenhuma, se nós vestirmos os escravos de forma diferente, eles vão perceber o grande número que eles são. Eles vão se organizar, porque eles vão começar a observar no meio da multidão uma grande quantidade de pessoas vestidas como ele. E eles vão perceber que eles são mais fortes do que parecem. Então, nada disso. Vamos deixar os escravos serem vestidos da maneira normal, porque eles não podem conhecer a força que eles têm. O escravo, irmãos, Sêneca, o grande filósofo Sêneca, certa vez ele disse o seguinte: um escravo é uma ferramenta com vida, assim como um serrote é um escravo sem vida. Assim eram tratados os escravos naquela época. Eles eram meras ferramentas humanas. Eles podiam ser negociados, eles podiam ser punidos, eles podiam ser mortos, castigados, vendidos. Eles não tinham direitos, eles não podiam objetar, não podiam questionar o trabalho que era entregue a eles. Eles tinham que obedecer silenciosamente, tinham que ficar calados, submeterem-se aos seus amos, não podiam questionar o horário de trabalho, não podiam apresentar nenhum tipo de dificuldade para se levantarem e trabalhar, estivessem saudáveis ou não, eles tinham que trabalhar. Eles eram literalmente pessoas subjugadas, eles não mandavam neles mesmos, eles não tinham controle deles mesmos, eles não eram donos deles mesmos. Hoje, um empregado, preste atenção, você que trabalha aqui numa empresa, durante 8 horas por dia, você me permita dizer isso, você pertence, entre aspas, ao seu chefe. Durante 8 horas por dia, você pertence a ele, você trabalha para ele. Quando chega o final do expediente e você sai da empresa, você não tem mais nenhum tipo de ligação com o seu chefe, pelo menos naquele dia. Você agora é dono de si mesmo. Você pode ir aonde você quiser, você pode ir fazer algum tipo de compra, você pode ir para casa, você pode ir para um estádio ver um jogo de futebol. Você é o seu dono depois das 8 horas de trabalho. E no final do mês, o seu chefe, pelo fato de ter você durante aquele período no mês, ele vai remunerar você. Observe então que você pertence ao seu chefe, mas ele paga você pelo fato de você ter dado a ele 8 horas do seu dia. E depois dessas 8 horas, você faz o que você quiser. Um escravo não tinha isso. Um escravo não tinha hora de descanso, a não ser que o seu mestre mandava-o descansar. Um escravo não tinha direitos, não tinha vontades, ele não podia dizer: eu quero comprar isso, eu quero ir em determinado lugar, eu quero fazer isso. Um escravo não tinha esse direito. Ele era 100% propriedade do seu amo. Se o seu amo dissesse a ele que ele deveria ficar acordado 24 horas por dia para esperar alguém que estava chegando de viagem, ele tinha que ficar 24 horas por dia acordado e no outro dia trabalhar. Esse era o escravo.
nos tempos de Paulo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 16. Ele está dizendo, vocês não sabem, ele está apelando para os romanos, porque os romanos sabiam muito bem o que Paulo estava dizendo. Quando Paulo usa o termo escravo aqui, Paulo está dizendo, vocês não sabem que a quem vos apresentardes por escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Aí Paulo traz a questão para o campo espiritual, que é o que ele está abordando. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aqui eu reitero uma coisa muito importante, irmãos. Quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda essa liberdade. Não é que você é livre, leve e solto para fazer o que você quer. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não está dizendo que você está solto para fazer o que você bem entende, viver da maneira como você quer, para que você possa seguir os seus instintos naturais. Não é isso que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Da escravidão do pecado. Vocês vão ser libertos do pecado. O único que pode libertar vocês é o Filho. Mas vocês vão ser libertos para me servir. Lembra que eu falei semana passada? Nós vamos mudar de casa. Nós vamos sair da tirania de um senhor. Que senhor é esse? O pecado. E vamos agora para uma nova casa. E vamos estar debaixo agora do controle de outro senhor. Que senhor é esse? O Senhor Jesus. Então Paulo aqui está dizendo, ele está respondendo à objeção do versículo 15. Se vocês estão realmente com esse pensamento, que pelo fato de não estarem debaixo da lei, mas estarem debaixo da graça, vocês estão livres para pecar e fazer o que vocês quiserem, vocês nunca deixaram, na verdade, de ser escravo do pecado. Vocês continuam sendo escravos do pecado. Quem pensa desse jeito, e aqui entre nós há muitos cristãos que têm esse tipo de pensamento, que pelo fato de terem sido alcançados pela graça de Deus, alcançados pelo Espírito de Deus, hoje estão garantidos, selados. Então é o seguinte, não precisa viver essa austeridade toda, vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida. Nós somos salvos mesmo. Uma pessoa que pensa assim, nunca, de maneira nenhuma, ela foi alcançada pela graça de Deus. Um crente não pensa desse jeito. Na verdade, lembra que eu contei a ilustração de Augusto Nicodemos? Aquele que peca a cada 50 metros e aquele que peca a cada 5.000 quilômetros. Paulo está querendo dizer para os crentes em Roma o seguinte, a partir do momento em que vocês creram, o desejo de vocês deve ser o de pecar cada vez menos. Os verdadeiros crentes em Cristo, eles vão lutar contra o pecado com tanta dedicação que eles vão pecar cada vez menos. Se você ainda vive uma vida de pecado deliberado, porque uma coisa é você pecar deliberadamente. Outra coisa é você pecar por um descuido, por um momento de distração, por um escorregão que você leva. É muito diferente. Então, irmãos, se você escutar isso de alguém, então já que eu sou salvo, eu posso viver a minha vida tranquilamente, eu não preciso me preocupar, eu já fui selado pelo Espírito Santo. Essa pessoa não entendeu a liberdade que Cristo oferece, porque Cristo não te libertou para que você continue pecando. Cristo te libertou para que você agora tenha como alvo, como objetivo na sua vida, a santificação. O afastar-se cada vez mais do pecado. Essa é a marca registrada daquele que nasceu de novo. Ele peca cada vez menos. Cada dia ele é mais santo. Cada dia ele está mais longe do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 16. Aí no versículo 17,
Ele fala assim, olha só, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, ou seja, tendo sido escravos do pecado, como vocês foram, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, versículo 18, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, eu vejo aqui no versículo 17, versículo 18, a prova incontestável da necessidade de uma classe de doutrina na igreja. Observe que no início da igreja cristã, no ano 33 depois de Cristo, Pedro pregou um sermão majestoso, e depois de ter pregado aquele sermão, 3.000 vidas se converteram ali, e aquelas 3.000 vidas foram batizadas. Mas com o passar do tempo, nós já estamos no ano 58, Paulo escreveu a carta aos Romanos no ano 58, com o passar do tempo, observem que a igreja agora, ela começa a apresentar a doutrina para os batizandos. Então ninguém na igreja vem, ouve e já é batizado. Isso é um erro. Os crentes precisam ser colocados diante da doutrina cristã. É para isso que nós temos classe de membresia na igreja. É para isso que nós doutrinamos. E aqui também nós temos outra prova. A prova de que não eram batizados recém-nascidos na igreja. Porque se eles eram submetidos, eram apresentados à doutrina, como é que você apresenta um recém-nascido à doutrina? Então não se batizava recém-nascidos, e se batizava pessoas que tinham consciência do que estavam fazendo, porque elas tinham que aprender a doutrina. Hoje, infelizmente, nós estamos diante de um quadro onde muitas igrejas, elas não têm a preocupação com a doutrina. Muitas igrejas hoje querem batizar para quê? Querem batizar para prestar relatório lá para a sede que fica em São Paulo ou fica no Rio de Janeiro. Então a meta, e eu ouvi isso essa semana, a meta da igreja é que aquele pastor na igreja tem que batizar 100 pessoas um mês. Ele tem que batizar 100 pessoas, ele tem que ter X de arrecadação, e ele precisa cumprir com essa meta, porque se ele não cumpre, ele é transferido de um lugar para o outro. E para poder cumprir essa meta, você não pode se preocupar com doutrina, você não tem que se preocupar com classe de membresia. Você tem que pregar uma palavra, me perdoe, rala, sem consistência, sem profundidade. Você tem que pregar o evangelho de maneira saudável, de maneira sadia, tem que mostrar a doutrina, porque as pessoas que vão ser batizadas, elas precisam saber por que estão sendo batizadas. A igreja não pode ser irresponsável a esse ponto. É por isso que quem batiza não é o pastor, gente. Quem batiza é a igreja. O representante legal da igreja para o batismo é o pastor, mas quem autoriza ou não é a igreja. Por quê? Porque é a igreja que oferece a classe de membresia. É por isso que nós ouvimos irmãos aqui em profissão de fé. A igreja tem que ter segurança de que aquelas pessoas estão aptas para o batismo. Batismo é coisa séria, irmão. Batismo não é qualquer coisa, batismo não é aventura. Batismo não é tomar um banho. O batismo tem todo um peso. É muito sério, é muita responsabilidade, e a igreja não pode ser irresponsável. Então, olhe só aqui, na igreja de Roma, Paulo dizendo, eu dou graças a Deus, porque vocês, antes, eram escravos do pecado, mas vocês se entregaram à forma de doutrina a que vocês foram apresentados. Vocês obedeceram à doutrina. O que é doutrina, irmão? Ensinamento. Então, antigamente se chamava classe de catecúmenos. Lembra disso, Fernando? Classe de catecúmenos. Agora é classe de doutrina, ficou mais moderno, né? Mas antigamente chamava-se isso mesmo, viu, Graziele? Antigamente eu ia falar com você assim, Graziele, Rony, vocês têm que ir para a classe de catecúmenos. Aí a irmã Graziele ia falar assim, que isso, pastor? É classe de doutrina, certo? Daí vem a palavra catequese, que não é uma palavra católica, é uma palavra grega, ensino. Então,
a nossa igreja tem uma classe de catecúmenos. Quem são os professores? É o pastor Alex, é a irmã Gina, é o irmão Vinícius, também o irmão Tadeu nos ajuda. Nós temos professores na classe de catecúmenos, que vai preparar os candidatos obedecendo a um princípio bíblico. Se alguém te perguntasse um dia, pastor ou irmão, me mostra aí na Bíblia onde é que está falando que tem que ter classe de doutrina. Leia para ele Romanos 6,17, porque é isso que acontecia na igreja. Antes de serem batizados, eles eram submetidos à doutrina. Aí Paulo vai dizer aqui, olha que interessante, versículo 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha o contraste, irmão. Antes, quando éramos escravos do pecado, todo o nosso corpo trabalhava para satisfazer os desejos da carne. Então, os meus olhos, às vezes a minha carne quereria alguma coisa, e para atender essa necessidade, seriam os olhos, às vezes seriam os ouvidos, às vezes seriam os pés. O corpo, ele é usado para aquilo que escraviza a alma. Como é que acontece essa escravidão? Através do corpo. Irmão, o paganismo em Roma era uma coisa tão nojenta, uma coisa tão execrável, uma coisa tão detestável, meus queridos. Para vocês terem uma ideia, muitas famílias, deixa eu contar para você como era isso, muitas famílias que tinham filhos indesejados, principalmente meninas, pegavam as crianças, os pais não queriam aquela criança como filha, pegavam essas crianças e levavam para determinados locais em Roma e eram abandonadas lá. E aí, isso já era costume, os donos de bordéis, eles sabiam onde encontrar aquelas meninas. Os meninos eram levados para as casas para servirem de escravos e muitas vezes, eu não vou aqui adentrar em detalhes, mas muitas vezes usados como escravos para outras necessidades. As meninas eram levadas para os bordéis, para os prostíbulos, para serem transformadas em prostitutas. Aí sabe o que acontecia? Muitos pais que abandonavam as suas filhas, o tempo passava, aí futuramente aqueles pais iam para esses bordéis e lá encontravam-se com quem? Muitas vezes com as suas filhas. E tinham envolvimento com elas sem saber que elas eram suas filhas. Essa era a sociedade romana. E muitos desses homens e mulheres que estavam na igreja de Cristo, na igreja de Roma, eles haviam entregue o quê? O corpo para quê? Olha só, vocês então antes entregavam o corpo para a imundícia e a maldade para a maldade. Agora que vocês encontraram a graça, agora que vocês foram submetidos à doutrina, e agora que vocês aprenderam a verdade, entregue o corpo de vocês, os membros de vocês, para servirem à santificação, para servirem à justiça. Olha o contraste entre a igreja de Roma e a sociedade romana. Entende? É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, porque não mudava. Mudava-se a cidade, mas a cultura era a mesma. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, não é? Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os avarentos, nem os imorais, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo vai dizer assim, e tal fostes alguns de vós. Ou seja, esses homens foram tudo isso. Avarentos, roubadores, beberrões, afeminados, sodomitas, encontraram a graça de Cristo, agora estão vivendo em santificação onde? Na igreja.
Isso é maravilhoso, irmão. Olha o poder da graça de Deus, olha o que foi que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Olha a liberdade que o Senhor nos oferece. Você hoje não é mais escravo da imundícia, não é escravo do pecado. Você hoje é escravo de Jesus Cristo e vive para quê? Vive para a santificação. Agora aquele corpo que era usado para prostituição, para imoralidade sexual, aquele corpo que era usado para outros fins contrários à palavra de Deus, esse corpo agora vai ser usado para santificação, para a glória de Deus. É por isso que é incongruente com a fé cristã, essa coisa de você dizer que é um cristão e continua vivendo da mesma maneira que você vivia antes. Meus irmãos, eu não acredito, e que Deus me perdoe se eu estiver sendo exagerado, mas eu não consigo acreditar na conversão de alguns artistas seculares que dizem que creram em Cristo, que entregaram a vida para Cristo. Eu não confio, não acredito nessa conversão, porque estão vivendo da mesma maneira que viviam antes, cantando as mesmas músicas imorais, dançando da mesma maneira que dançaram, só tomaram para si o título de evangélicos, meus irmãos. Isso é muito fácil. Evangélico, esse nome que está caindo na boca do povo, que está sendo um nome que mais nos desonra do que um nome que nos honra. Sabe, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Hoje eu estou pensando 2 vezes em dizer que sou evangélico, porque hoje evangélico é alguém que está na mídia, é alguém que está aí nos jornais, na televisão, dando escândalo o tempo todo. Cadê santificação, irmãos? Cadê mudança de vida? Transformação de vida? Cadê povo vivendo para a santificação, entregando o corpo para a santificação? Não tem. O corpo continua sendo entregue para as festas mundanas, para a imoralidade. O corpo continua sendo entregue para a promiscuidade. O corpo continua sendo entregue para as revistas eróticas. O corpo continua sendo entregue para as músicas de caráter duvidoso. Que santificação é essa? Paulo está dizendo aqui, antes, vocês entregavam o corpo de vocês para a imundícia. Está aqui no versículo 19. Agora vocês estão entregando o corpo de vocês para a justiça, para a santificação. Tem que ter diferença. Você hoje vive para quê? Você vive para quem? Você vive para si mesmo, para satisfazer o que o seu corpo quer, ou para satisfazer o que Cristo quer? Nós precisamos ter isso bem definido. O versículo 20 ele diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, eu estou aqui mudando a palavra servos, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres dessa realidade nova que é apresentada para vocês, da justiça. Em que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Observe só que aquele povo estava envergonhado. Eu fiz isso, como eu pude fazer isso? Não tem fruto nenhum. Irmão, viver na carne não produz fruto nenhum para você. Quando você encontra Cristo, você olha para trás e percebe como eu vivi. Olha a forma que eu vivi. Eu te pergunto, que fruto isso trouxe para você? Não tem fruto, a não ser vergonha. Os crentes romanos estavam envergonhados, porque eles estavam no meio daqueles que viviam isso que eu acabei de dizer para vocês aqui. Não tinha fruto nenhum. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, olha só, versículo 22, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tende fruto. E fruto para quê? Para a santificação. Querido irmão, se eu te der a oportunidade de você vir aqui à frente e contar para a igreja um fruto da sua salvação, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, porque todo mundo tem fruto para contar. O fato de ter encontrado Cristo, o fato de você hoje ser um escravo de Cristo, meu irmão, eu tenho certeza de que isso produziu muito fruto na sua vida. Você tem muita coisa para contar, muita coisa. Talvez você não queira mais falar do que passou, mas você quer falar do que está acontecendo. E tem acontecido muita coisa nas nossas vidas como frutos decorrentes do nosso encontro com Deus. Aí Paulo vai dizer uma coisa no versículo 23, que muitas vezes nós usamos para evangelizar,
Não está errado, não. Pode falar, pode usar o versículo 23. Mas você tem que entender que o versículo 23 é para crente. Paulo está escrevendo para crentes. Paulo está escrevendo para a igreja. Ele vai dizer lá no versículo 22. Agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós estamos agora o quê? Tudo que vivemos, tudo que fazemos, a maneira como nos comportamos, a forma como nós estamos vivendo a nossa vida, é o quê? Uma marca da vida eterna que está em nós, irmãos. Nós recebemos a vida eterna. E essa vida eterna não é algo que se concretiza lá no futuro, é algo que começa agora. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem feito, os frutos que você tem produzido, é em decorrência da vida eterna que está em você. Ou seja, se eu fui liberto do pecado e agora me tornei um escravo de Jesus Cristo, e por conta disso eu vivo para a vida eterna, obviamente essa vida eterna começa a produzir frutos em mim. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 23. Por quê? Ou seja, o versículo 22 é uma afirmação, e Paulo vai explicar o porquê dele ter dito o versículo 22. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu repito, Paulo está escrevendo para crentes. E ele está dizendo para os crentes, o salário do pecado é a morte. O que Ezequiel 18 vai dizer? A alma que pecar, essa morrerá. Quando Adão pecou lá em Gênesis 3, o que foi que o Senhor disse para ele? Se comerdes do fruto, morrerás. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, a primeira carta de Paulo, corrigindo a igreja, e a igreja estava pecando porque não estava discernindo a ceia do Senhor. Paulo disse assim, por causa disso, veja só, eu tenho um versículo aqui, por causa disso, está aqui em 1 Coríntios 11, 30, eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmão querido, irmã querida, se você está vivendo na prática do pecado, você está cavando a sua própria sepultura. Você está atraindo a morte para você. Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, 30, eis a razão, ou seja, pecado deliberado, pecado desenfreado, pecado que não tem limite, pecado que não acaba. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, aqui fraqueza espiritual, doentes, pessoas doentes mesmo, fisicamente. Aqui Paulo está dizendo que existem enfermidades que Deus lança como consequência de pecado, existe. Não estou dizendo que é toda ela, claro que não, mas existem enfermidades que Deus pode estar permitindo como consequência de pecado, existe, e ele está dizendo, e pessoas que morreram, irmão, pecado traz morte. Você vai morrer se você não der um ponto final nessa vida de pecado. Jesus disse que se nós somos escravos do pecado, nós vamos morrer nos nossos pecados. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o pecado leva à morte. Paulo está escrevendo para a igreja, uma advertência para nós, para pararmos de pecar, para vivermos uma vida de santidade, entregarmos o nosso corpo a uma vida de santidade a Deus. Porque se nós não tomarmos uma atitude e pararmos com o pecado na nossa vida, nós vamos morrer, irmãos. E aqui eu não vou estar exagerando em dizer para você que Deus continua corrigindo a igreja dele, e existem pessoas que morrem, existem pessoas que ficam enfermas porque têm vivido vida de pecado. Eu não sei quem é, eu não tenho acesso a essa informação, mas que a Bíblia Sagrada diz que é, então é. Vale a pena avaliar nossa vida para ver se nós estamos vivendo diante de Deus em obediência, em fidelidade, porque senão, irmãos, nós estamos atraindo pecado para nós, morte para nós. Cuidado, porque a morte está logo ali. Se você não pôr um ponto final nessa vida de pecado, você morreu para o pecado. Como é que você está vivendo ainda nele? Você agora não é mais escravo do pecado. Por que você continua dando uma espiada na casa do pecado? Você não mora mais lá. Então eu queria
agora aprender com você algumas lições aqui muito importantes, e eu encerro a minha fala nessa manhã. A primeira coisa que eu aprendi aqui é essa lição: não há como servir a dois senhores. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos da justiça. Não tem jeito. Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhores. Falou ou não falou? Ou você é servo de um ou servo de outro. Ali Jesus está falando do dinheiro. Mas por que não pegar isso, somar com o que Paulo disse e defender essa tese? Ou você ainda é um escravo do pecado, por isso que você vive pecando, ou você é um escravo da justiça, por isso que você vive se santificando. O que é que tem mandado na sua vida? Você tem se santificado, irmão? Você tem buscado uma vida de santidade para você? Você tem realmente buscado santidade para a sua vida? Você tem realmente se preocupado cada dia mais com o pecado que você anda praticando e não consegue parar de pecar? Prostre-se diante do Senhor e peça misericórdia e fala: Senhor, eu sou livre do pecado, por que esse pecado ainda ronda a minha vida? Me dê força para vencer esse pecado, Senhor. Eu não quero mais continuar como escravo do pecado, porque não há como você servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. A segunda lição que eu aprendo aqui: devemos ser gratos a Deus pelo privilégio de ouvirmos a doutrina de sua palavra. Irmão amado, valorize a escola bíblica dominical, querido. Venha para a EBD. Essa igreja tem a prerrogativa de ser uma igreja firme na EBD, uma igreja com professores qualificados, uma igreja com aulas de qualidade. Investimos nisso, meu irmão. Se você fica em casa fazendo sei lá o quê, perdendo momentos preciosos para crescer na palavra de Deus, você está em débito com o Senhor. Valorize a EBD, irmão, valorize a doutrina dessa igreja, valorize a oportunidade que essa igreja te oferece de crescer diante do Senhor no conhecimento de sua palavra. Valorize, querido, porque nós precisamos de doutrina, nós precisamos de ensino bíblico, e essa igreja tem. A terceira e última lição que eu aprendo aqui: não permitamos que o pecado se torne nosso dono novamente. Quem peca morre. Você foi liberto do pecado? Sim ou não? Não volte para lá, irmão. Siga em frente. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É lá. Nosso alvo é lá. Saia de lá e vá para lá, irmão. Em nome de Jesus, não volte nunca mais a se tornar um escravo do pecado. Não volte. A palavra aqui, santificação, que Paulo diz que agora nós temos que apresentar o nosso corpo para santificação, é uma palavra grega que é hagiasmos. Toda palavra que tem asmos na frente, é um processo contínuo. Então, o que é santificação? É um processo que não termina. Você não é santo no momento que você ouve o Evangelho. Você começa a ser santo na hora que você ouve o Evangelho. E esse processo vai terminar lá, quando nós, como diz João, lá na sua primeira carta, quando nós olharmos Jesus face a face. A minha oração é que realmente nós tenhamos entendido, e Paulo vai continuar falando sobre isso agora. No próximo domingo nós vamos estudar o capítulo 7, mas eu quero, e vamos adentrar um capítulo enigmático, um capítulo extraordinário, mas eu quero te convidar a não faltar dos estudos de Romanos, irmãos, e eu tenho sido muito abençoado pelos estudos de Romanos, e nós vamos continuar crescendo no estudo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor por ter nos falado tantas verdades. Meu Deus, obrigado por ter nos libertado da escravidão do pecado. Obrigado porque hoje nós não pertencemos mais ao pecado. Fomos libertos. Não pecamos mais a cada 50 metros. Mas, Deus, queremos parar de pecar mesmo a cada 5.000 quilômetros. Queremos pecar cada vez menos.
Queremos ser totalmente possuídos pela vida. Que a vida nos possua. Que a vida determine cada ação, cada atitude nossa. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que voltemos à escravidão do pecado. Não queremos voltar para aquela casa mais. Se há alguém aqui nessa igreja que tem vivido na prática deliberada do pecado, tem misericórdia e desperta essa vida, Senhor. Se há alguém aqui que ainda é escravo do pecado, meu Deus, liberta essa vida, Senhor. Porque não há nada como sermos seus servos. Não há nada como sermos seus escravos. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém.